Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério Público de Goiás realizou na última terça-feira, 18 de abril, a segunda fase da operação contra a manipulação de resultados em jogos de futebol. A corrupção em apostas coloca o Brasil em primeiro lugar no mundo entre os países com mais jogos suspeitos de manipulação de resultados, uma prática que envolve apostadores e jogadores. O dado é do relatório de integridade da Sport Radar. Como é que funciona esse esquema de manipulação de resultados? Ela ocorre em diferentes modalidades, como as apostas podem influenciar no resultado de uma competição esportiva. E como combater? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, Mariana Chamelete. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Olá, Celso. Muito obrigada pelo convite em participar dessa edição do podcast que vai tratar de um assunto que é tão importante. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Goiás, que tem todas as informações sobre o caso, Paulo Henrique Santos. Ô Paulo, conta pra gente, 6 partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado estão sob suspeita por manipulação de resultados. Olá, sempre um prazer participar aqui do podcast. Olá também, doutora Mariana. Nessa nova fase da operação, o mesmo grupo é suspeito de ter manipulado pelo menos 6 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, do ano passado, e outras 5 partidas de campeonatos estaduais em 2023, jogos recentes, em fevereiro desse ano. Pelo menos 9 jogadores são investigados nessa segunda fase, nessa operação que aconteceu além daqui de Goiás, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no Pernambuco. E foram presos 3 suspeitos de aliciar jogadores. Na casa deles foram encontradas armas e até granadas. De acordo com os promotores, era um esquema muito organizado, com tarefas muito bem definidas, responsáveis por aliciar os jogadores, outros por selecionar as partidas que poderiam ser manipuladas, alguns também para fazer o pagamento. Realmente uma organização criminosa. Agora, doutora Mariana, para quem entende um pouco de futebol, fica até curioso a gente falar em manipulação de resultados, né? De um esporte que a sorte, o imprevisível é muito comum, né? Uma característica do futebol é justamente essa. Explica pra gente como que essa manipulação acontece no futebol. A manipulação de resultados, ela pode estar vinculada a diversos fatores. Primeiro, eu queria trazer para vocês uma informação que é referente a um outro relatório que foi publicado não tem muitas semanas por uma empresa especializada em monitoramento de site de apostas, que traz o Brasil como país líder no local do mundo em que mais houve casos de manipulação de resultados no último ano. Então, ao longo do ano de 2022, foram identificadas no Brasil 152 partidas suspeitas, não todas de futebol, mas mais de 70% delas de futebol. A título comparativo, quem está em segundo lugar nesse ranking, que é a República Tcheca, ali teriam acontecido 56 partidas suspeitas. Então, você tem o Brasil quase com o triplo de número de partidas suspeitas. Isso se refere a diversos fatores de fragilidades que o universo do esporte no Brasil tem e que eu posso falar para vocês depois, mas especificamente a manipulação de resultados, ela pode acontecer de diversas formas, mas majoritariamente o que a gente vê hoje, ela está vinculada à possibilidade de ganhos em sites de apostas esportivas. E aí, trazendo sites de apostas esportivas, eles não vão trazer simplesmente hipóteses de apostas com relação ao resultado do jogo propriamente dito, mas a eventos relacionados ao jogo. Então, hoje, quando você entra num site de aposta esportiva, é possível você apostar na quantidade de cartões amarelos, em quem é o atleta que vai sofrer um cartão amarelo ou um cartão vermelho, se vai acontecer um pênalti durante a partida, quem vai sofrer o pênalti, quem vai cometer o pênalti, quantos escanteios acontecerão. Então, a manipulação de resultados hoje, a maior parte dos casos que a gente consegue observar nesses esquemas, eles estão relacionados a eventos dentro de partidas de futebol. Esses esquemas, eles funcionam, em regra, dentro de uma cadeia de organização criminosa, que vão ter ali, obviamente, os líderes da organização, que não são aqueles que vão propriamente procurar os atletas, mas que eles vão ter ali os seus aliciadores, que vão procurar atletas, e não só atletas, mas também treinadores, médicos, enfim, dirigentes de clubes e até os próprios árbitros. Qualquer pessoa que de alguma forma possa influenciar no resultado de uma partida ou em eventos dessa partida. Doutora Mariana, os suspeitos subornavam jogadores profissionais para conseguir vencer apostas esportivas, né? E os valores oferecidos aos atletas variavam entre 50 e 100 mil reais. Os
Os jogadores envolvidos podem responder por quais crimes? Então a gente tem hoje, no Estatuto do Torcedor, ali 3 tipos de crimes que estão relacionados à manipulação de resultados, que são equivalentes ali, 2 deles, à corrupção ativa e à corrupção passiva. Então qualquer pessoa que oferece, então no caso os aliciadores ou os donos desses esquemas, responderão por esses crimes, e os atletas que tenham aceitado essas ofertas, eles vão responder pelo crime previsto ali no artigo 41B do Estatuto do Torcedor, que traz ali a tipificação da conduta daquele que é corrupto passivamente num esquema de manipulação de resultados. Que tipo de punições os apostadores podem sofrer, doutora? Os apostadores e as casas de aposta, Celso, na verdade, eles são também vítimas, né, desse tipo de crime. O esporte, ele, como forma de entretenimento, o que ele tem para diferenciá-lo de outras formas de entretenimento é justamente a imprevisibilidade. É a partir do momento que você tira do esporte a imprevisibilidade, você tira o que ele tem de mais essencial. Os apostadores que fizeram as apostas nessas partidas, eles não vão sofrer penalidade nenhuma, mas os aliciadores e os donos desse esquema de manipulação de resultados, eles poderão sim ser penalizados. E além dos crimes do Estatuto do Torcedor, na primeira fase da operação já há uma denúncia por organização criminosa, que continuará provavelmente na próxima denúncia a ser oferecida, que eu não tenho nenhuma dúvida que em algum momento haverá também ali uma denúncia por lavagem de dinheiro, uma vez que de alguma forma esse dinheiro vai ter que ser lavado para poder ser reinserido na economia. Então isso provavelmente também fazia parte do esquema dessa organização. Doutora Mariana, agora esse esquema foi descoberto depois da denúncia de um time de futebol da Série B daqui de Goiás, o Vila Nova. O presidente do time, ele soube que um jogador que nem tinha sido relacionado para uma determinada partida, ele teria recebido um adiantamento, cerca de R$10 mil, de um total de 50 mil, para cometer um pênalti no primeiro tempo de uma partida de um jogo da Série B do ano passado. Ainda não existe comprovação, mas se for confirmado, o clube e eventualmente o dirigente, se eles realmente estiverem envolvidos, eles podem ser punidos também? Se todos aqueles que de alguma forma estiverem envolvidos nesse esquema, eles poderão sim ser penalizados pela justiça penal e mais do que isso, eles também podem ser penalizados pela própria justiça desportiva, então no caso das partidas do Campeonato Brasileiro, pelo STJD do futebol, e além disso, as próprias entidades, inclusive a FIFA, pode aplicar penalidades em âmbito administrativo das entidades a todos aqueles que fazem parte do universo do futebol e que de alguma forma participaram desse esquema. Agora, doutor, até o momento a gente não tem aí comprovação de envolvimento de federações e casas de apostas. Agora, eles também seriam vítimas desse esquema? Com certeza sim, Celso. Um esquema de manipulação de resultados, ele traz prejuízos, obviamente financeiros às casas de aposta e traz prejuízos também às federações que são as organizadoras da competição, porque de alguma forma isso acaba tirando a própria credibilidade do campeonato. A gente teve aquele caso famoso do Campeonato Brasileiro de 2005 lá da máfia do apito, que trouxe consequências sérias. A gente volta mais ainda no tempo, a gente pega na década de 70, 80, a loteria esportiva, ela deixou de ter o apelo popular que ela tinha justamente por conta de problemas com manipulação de resultados. Isso fere de morte o futebol, que está de fato sob ameaça se as medidas não forem tomadas pelas autoridades a quem é competente punir e prevenir também esse tipo de conduta. Doutora, agora depois da deflagração da segunda fase da operação, a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, ela emitiu uma nota qualificando a manipulação de resultados no futebol como uma epidemia global. Agora, a interferência externa em resultados ou em situações de jogos precisa ser solucionada, precisa de uma punição exemplar e urgente, já que o problema já existe, já é uma realidade. Paulo, ele demanda uma urgência absurda. Há estudos que comprovam, é um estudo da Interpol, que é muito famoso e já é antigo ele já deve ter mais de 5 anos que ele foi publicado, de que as organizações criminosas no mundo, principalmente máfias ali orientais, elas têm migrado os ditos negócios criminosos dela do tráfico de drogas para manipulação de resultados, porque é uma conduta que é muito lucrativa e que é muito menos arriscada do que você ter que transportar toneladas de droga de um continente para o outro. Então é urgente a necessidade desse tipo de interferência. É uma interferência, é um tipo de prevenção que tem que partir desde a conscientização dos atletas que atuam na base, até os dirigentes das entidades de prática desportiva, portanto dos clubes, passando pelas próprias federações e confederações, e não só no futebol, mas de todos os esportes, especialmente esportes individuais, que tenham políticas internas de prevenção, que tenham sistemas de monitoramento que sejam contratados, e mais do que isso, do próprio Estado dar preocupação devida para isso. Ali a gente tem uma iminente atualização da Lei Geral do Esporte, que a gente espera que venham novas penas, ou mesmo com a regulamentação das apostas esportivas, que venha também em conjunto com isso, medidas que sirvam para, de fato, prevenir, coibir e punir efetivamente quem comete esse tipo de conduta. Agora, doutora, a senhora já salientou aí que o Brasil é o país com mais
mais jogos esportivos suspeitos de manipulação. Embora o futebol seja o esporte com maior número de partidas questionáveis, outras modalidades, elas estão suscetíveis a esse tipo de fraude? Por exemplo, basquete, tênis. Qualquer modalidade que esteja disponível para aposta num site, ela está sujeita à manipulação de resultados. Existe um caso bastante famoso de um tenista brasileiro, tenista de alto nível, que ele foi banido do tênis, então ele é proibido de praticar tênis profissionalmente e de atuar em qualquer entidade relacionada ao tênis, justamente por manipulação de resultados. Então, esportes individuais, eles são muito frágeis para manipulação de resultados, uma vez que você precisa comprar apenas um atleta, mas o futebol ele traz outras fragilidades no Brasil, por ser o esporte, obviamente, mais praticado no Brasil e por ter algumas fragilidades do ponto de vista financeiro e estrutural. Doutora, essas casas de apostas esportivas online, aqui no Brasil, se a gente comparar com Europa, Ásia, Estados Unidos, ainda é um fenômeno muito recente, né? A senhora falou aí também da falta de regulamentação. A senhora acredita que justamente a falta de regulamentação favorece a ação desses criminosos aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma, ela favorece, porque é um Estado que fechou os olhos nos últimos anos, primeiro para a possibilidade de arrecadação tributária e de gerar impostos dentro do Brasil, com a vinda dessas empresas de maneira legalizada e regulamentada para o território nacional, mas também um Estado que virou de costas para a existência desse problema. Então, a gente tem polícias e ministérios públicos que empreendem esforços, mas que não têm recursos suficientes que sejam dedicados justamente para prevenção a isso. Então, a gente tem um problema sério que vem se agravando e que, se medidas não forem tomadas, o futebol brasileiro e outros esportes no Brasil estão, de fato, sob risco, porque você vai tirar a imprevisibilidade dele. E aí você perde o esporte, inclusive, como um produto comercializável. O governo pretende estabelecer a regulamentação desse tipo de atividade no país, né? Pretende editar uma medida provisória para regulamentar o mercado de apostas esportivas, prevendo aí a cobrança de tributos, estabelecendo regras. O objetivo é, claro, arrecadar cerca de 12 bilhões com um novo modelo. Mas, além de arrecadar, também deveria estabelecer ordens, né? De forma salutar para que esses sites funcionem no Brasil. Eu tive uma conversa com um representante do Ministério da Fazenda que está à frente disso e ele salientou para mim que essa preocupação ela já existe. A minha sugestão é uma sugestão que eu já venho fazendo. Eu tenho um artigo que eu publiquei em conjunto com um colega advogado, que é o Dr. Gustavo Delbin. A gente publicou esse artigo, a gente escreveu esse artigo em 2019, já trazendo essa preocupação de o Estado se voltar para isso e construir uma autoridade centralizada, que seja voltada à prevenção da integridade do esporte. Então, uma autoridade que seja um ponto de comunicação central entre todos os entes envolvidos na prática esportiva, desde atletas, clubes, federações, confederações, enfim, e junto com as casas de aposta, para que todos juntos possam preservar a integridade do esporte, a imprevisibilidade que o esporte tem para ele poder ter o seu bom funcionamento. Doutora, agora diversos clubes já manifestaram preocupação com essa medida provisória, pretende taxar as casas de apostas. Agora é um tema delicado, já que muitos clubes têm patrocínios bilionários dessas casas, né? Inclusive patrocínio master. Temem que o dinheiro disponível para patrocínio, né, seja reduzido, já que é muito dinheiro circulando. Agora, todo setor pode ser afetado com a taxação e a regulamentação, já que o governo pretende interferir aí nesse segmento que é bilionário? Essa regulamentação, ela é esperada pelas casas de aposta que já atuam de maneira legal no Brasil, mas que mantêm as suas sedes em outros países justamente em decorrência da falta de regulamentação. Desde 2018, quando foi publicada a primeira MP, que depois se transformou na Lei 13.756, que tinha um prazo de 4 anos para ser regulamentada, mas que não foi regulamentada por questões políticas, que a gente sabe. O mercado espera ansioso para isso. Agora, o que o mercado espera também é que essa regulamentação ela venha de uma forma que seja atrativa. A gente tem exemplos internacionais, por exemplo, na Inglaterra, onde há uma regulamentação de funcionamento do mercado de apostas esportivas, que é uma regulamentação que funciona muito bem. E a gente tem outro exemplo negativo, que é o exemplo de Portugal, onde aconteceu essa regulamentação, mas que não foi atraente para o mercado começar a atuar de forma regularizada. A conversa que existe do Ministério da Fazenda, e a gente não teve acesso a nenhum documento oficial, enfim, tudo isso é com base em entrevistas e reuniões, enfim, que diz ali que a inspiração da taxação aqui para o Brasil é inspirada no modelo inglês. Então, se de fato ela vier dessa forma, ela tende a ser atraente para o mercado. Com relação às publicidades, o boato que existe é de que vai ser vedado o patrocínio de casas de apostas que não sejam casas de apostas licenciadas para operar no Brasil. Isso pode, de fato, trazer impacto para aqueles que hoje operam de forma legal, tendo em vista a falta de regulamentação, mas que desejem não se licenciar e continuar operando de forma ilegal. Então, essas casas de apostas que não adquirirem a licença, que não quiserem se adequar à regulamentação, elas vão ser claramente afetadas e os clubes que são patrocinados por ela
também vão ser. Mas, na minha opinião pessoal, o mais importante é você regulamentar o mercado, trazer a arrecadação necessária para que o futebol e para que os demais esportes eles possam continuar tendo uma existência sustentável e uma existência real, imprevisível e que tenham esses êxitos financeiros a partir da licitude. Muito bem, a gente fica torcendo e apostando que o Brasil deixe esse ranking, né, de máfia de apostas nas atividades esportivas. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, Mariana Chameletti. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. E agradeço a presença do repórter da Record TV em Goiás, Paulo Henrique Santos. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Celso. É um assunto novo e que eu tenho certeza que ainda vai render muito pano para manga. A gente vai falar muito disso daqui para frente. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.